Ok, então bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse período do início da primeira República do Brasil. Né? Na aula passada, nós falamos sobre o final do segundo reinado, certo? Hoje nós iremos discutir sobre a primeira República Brasileira, tá? Então, para quem quer acompanhar pelo livro, coloquem aí no capítulo que fala sobre a história do Brasil, Primeira República, tá? Não é um conteúdo difícil, tá? Tem alguns pontos que nós temos que levar em consideração, são pontos importantes para que possamos compreender os próximos períodos da história do Brasil. E digo a vocês que a história do Brasil, a partir da Primeira República, é um conteúdo de história bem tranquilo, para que possamos entender. Não é um conteúdo complicado, né? Haja vista que o mais difícil já passou, que foi o período do primeiro reinado, segundo reinado, período da colonização brasileira. Esse período sempre ele é um pouco mais complicado. São períodos mais complicados para poder se entender. Mas o período da Primeira República em diante é mais simples, certo? Ok? Então, para que possamos compreender essa Primeira República, temos que retornar ao finalzinho lá do segundo reinado brasileiro. Então, como nós assistimos na aula passada, tá? Bom dia para quem está chegando e para quem ainda não dei bom dia. Então, lá no final da aula passada, do segundo reinado, nós podemos perceber que nós tínhamos diversos blocos políticos, né? Diversas camadas políticas querendo gerenciar a política brasileira. Cito quais foram e quais eram essas camadas políticas. Nós tínhamos os cafeicultores paulistas, né, sendo representados pelo Partido Republicano Paulista. Nós tínhamos as oligarquias locais, principalmente sulistas, da região do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos os mineiros, né, que é um estado muito importante naquele momento, é o estado do qual tem mais habitantes. Nós tínhamos a classe dos militares, que foram responsáveis pela Guerra do Paraguai, pela luta, né, do conflito da Guerra do Paraguai. Nós tínhamos os negros, que estavam no processo de abolição da escravidão, e também ainda tínhamos, né, a pequena classe, a média, a pequena classe urbana crescente dentro do território brasileiro. Os profissionais liberais, como eu citei, inclusive os médicos, professores, né? A classe média urbana que estava em ascensão no território brasileiro. Então, nós temos muitas classes sociais, e essas classes sociais, elas são divergentes em termos de como conduzir o Brasil nesse processo de instauração republicana, né? Então, nossa Primeira República, ela é uma república muito conturbada, né? Ela passa por muitas crises, e crises essas que vão desde questões políticas até as próprias questões econômicas, né? Gerando conflitos sociais, porque ela não vai ser uma república que irá abranger toda a sociedade brasileira, e muito menos todas essas classes sociais que almejavam tanto o poder político do nosso Brasil, certo? Então é interessante que vocês analisem essa Primeira República do Brasil, como ela é chamada Primeira República ou República Velha, né? Em alguns livros mais antigos, essa república que vai de 1889 até 1930, olha só, é importante vocês definir o período dessa república, 1889 até 1930, quando teremos, né, a Era Vargas, que vai de 30 até 45. Então, essa Primeira República vai ser uma república muito problemática, né? Fica a questão se realmente foi uma república democrática, ela chegou a trazer essa questão democrática, ou apenas instaurou o federalismo dentro do território brasileiro.
Então, cria-se muitos questionamentos em relação dessa república, por isso ela recebe, inclusive, esse título de República Velha, porque os seus mecanismos políticos eram mecanismos antiquados, mecanismos que não favoreciam o povo brasileiro, e sim algumas oligarquias, né, que vocês já sabem o que são oligarquias, alguns blocos de poder políticos em determinadas regiões. Essa Primeira República, que vai de 1889 até 1930, ela é dividida em duas fases, tá? É a República da Espada, ok? Que vai de 1889 até 1894, tá? A primeira fase, República da Espada, 1889 a 1894, e a República Oligárquica, ou também chamada República dos Governadores, que vai de 1894 até o final aí, né, da Primeira República, que é 1830, certo? Então, essas são as duas fases da República Velha, ou da Primeira República. Oi. Qual é o nome da República de 1894 para 1830? É a República Que Oligárquica, ou a República dos Governadores, tá? Certo? A obrigada. República dos Governadores ou a República Oligárquica, que vai aí, né, nesse período que termina a República da Espada, ainda teremos uma espécie ali de 4 anos para se adaptar à República dos Governadores. Então, em alguns livros, nós temos a República dos Governadores, de fato, começando em 1898, né? Mas, se dissermos que ela já toma forma logo após a República da Espada, não tem problema não, certo? Ela começa, de fato, ali logo após a República da Espada, a saída dos militares, certo? O importante é que vocês entendam essa divisão política que temos na Primeira República. Por que é importante essa divisão? Porque nós teremos, nesse primeiro momento, os militares governando o Brasil. Tá? Teremos 2 militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Qual a característica dessa República da Espada? É uma característica um tanto conturbada. Nós temos 2 militares que têm características um tanto diferentes, mas que seguem o mesmo princípio, o princípio do positivismo, né? Para eles, o importante é manter a ordem para obter um progresso. Foi aquilo que discutimos lá na aula passada. Nós temos as influências do positivismo francês de Auguste Comte dentro da construção da nossa república. Isso é bom ou ruim? Isso, naquele momento, levado ao exagero, acabava se tornando algo negativo. Por quê? Porque não atendia às necessidades urgentes que as classes mais pobres dentro do nosso território buscavam, né? Que precisavam. Então, naquele momento, se preocupou-se muito em fazer um regime fechado de governo que acabou não atendendo às demais classes sociais. Então, observem só uma coisa. Por que os militares chegaram à política brasileira? Eles chegam à política brasileira pelo fato de eles serem os responsáveis pela a expulsão de Dom Pedro II. Então, a partir do momento que Dom Pedro II é expulso, imediatamente, né, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o cargo de presidente interino do território brasileiro. E aí funda-se a República. A República ela vai ser dividida em 3 partes: poder legislativo, executivo e judiciário, né? A gente tira o poder moderador, que existia no período do Império, e nós iremos conduzir o Brasil agora nesses 3 poderes. O problema ali no início da República é que os políticos eles não sabiam como conduzir, como trabalhar os 3 poderes em harmonia. Então, o poder executivo vai querer
puxar para o seu lado, ou seja, o Marechal Deodoro da Fonseca vai querer governar de uma forma mais centralizada, assim como o próprio Floriano Peixoto, por serem militares, por terem esse pensamento, né, mais rígido, mais centralizador de governo. Por outro lado, aqueles que formam o legislativo, né, os deputados que representam os estados, né, eles vão querer mais autonomia para os estados, tá? Eles vão querer uma forma mais federativa, né? Ou seja, que eles possam ter mais poder dentro dos seus respectivos estados. Então, coloquem isso também como uma forma de divergência. Bem aí você já vai perceber uma divergência entre o poder executivo e o poder legislativo. Então, os governadores de cada estado, eles vão querer ter mais autonomia para governar os seus estados. Entretanto, o poder executivo, ele vai querer, né, ficar na liderança centralizada, ele vai querer ditar as regras para todo o território nacional. Então fica algo meio, né, complicado de manter. De um lado, a população tinha que obedecer à centralização executiva e, de outro lado, tinha que obedecer à gestão local. Então ficava algo muito complexo naquele momento, né? E por trás de tudo isso, nós temos o quê? Um judiciário que no período não estava funcionando de forma corretamente, ainda estava em formação, haja vista que anteriormente o judiciário ficava pela responsabilidade do poder moderador de Dom Pedro II, ok? Certo? Entendido esse momento aí, entre por que o início da Primeira República não deu certo, os governadores querem o poder, querem mais autonomia, querem governar os seus estados, né, que no período não eram estados, tá, meus queridos, eram províncias, mas mesmo assim, eles querem ter esse poder dentro da sua própria região, e o poder executivo também. Somado a esse problema, nós temos o problema econômico. Qual foi a herança deixada pela gestão de Dom Pedro II e principalmente pela Guerra do Paraguai? A herança da crise financeira. Então, os cofres, né, brasileiros, né, do governo estão deploráveis, né? Estão numa situação muito negativa. E isso faz com que aconteça, faz com que o Brasil tenha um prejuízo muito grande em suas economias. E lembrando, o Brasil não tem indústria, né? O Brasil não é um Brasil industrial naquele momento. Então isso também gera um problema. Por quê? Porque nós tínhamos apenas o setor agrário para suprir as necessidades econômicas do Brasil. Agora imagina, tu tem uma nação que não tem uma gestão dos três poderes de forma adequada. Os poderes estão, em vez de trabalhando harmonicamente, eles estão em divergência. E tu tem uma crise econômica. E tu não tem indústria. Olha só a situação desse país nesse momento, né? Tá uma situação difícil, né? Nós estamos em crise. Então, qual vai ser a forma política adotada por Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente? Vai ser manter um governo mais centralizado e fazer reformas econômicas. Por isso ele chama o ministro da Fazenda, né, responsável pela primeira reforma econômica daquele momento, que é o camarada chamado Rui Barbosa. E ele faz um plano econômico chamado encilhamento, tá? Qual a importância desse plano econômico chamado encilhamento? Porque a partir do encilhamento vai ser autorizado dentro do território brasileiro a criação das empresas, sem a intervenção, tá, do Estado. Então isso é muito parecido com o processo do quê? Com o processo do liberalismo, né? Então nós vamos ter as empresas sendo criadas no território brasileiro sem a questão da intervenção do Estado, tá?
E outra coisa, o Estado ele vai fornecer empréstimos, né? Ele vai pegar aquele resto de dinheiro que já tem nos seus cofres e emprestar para essas empresas, na tentativa que elas progredissem, ok? Meus queridos, isso sem controle vai gerar o que no início da Primeira República? Um alto índice de corrupção. Várias empresas fantasmas serão criadas. Por quê? Porque não tinha uma fiscalização efetiva naquele momento. Nós não tínhamos o sistema burocrático para fiscalizar, né, a abertura dessas empresas. Hoje nós temos, né? Hoje nós temos várias formas de fiscalizar se as empresas realmente existem ou não existem, se elas realmente servem ou não servem para a finalidade de algo. Mas naquele período não. Naquele período a gente ainda estava montando a nossa Constituição, nossa segunda Constituição e a primeira Constituição republicana. Então, muitas empresas fantasmas vão ser criadas no período dessa reforma chamada Reforma do Encilhamento. O governo irá emprestar dinheiro, essas empresas irão ser criadas, entretanto, essas empresas não irão gerar lucros. Se elas não geram lucros, elas não podem pagar os empréstimos. Aí você me pergunta, e o dinheiro que foi concebido essas empresas? Foi desviado, né, para as pessoas que criaram as empresas fantasmas. Então, olha só, por brincadeira ou não, né, o Brasil, a República já começa de mal a pior com a questão da corrupção, né? Então, é complicado. Falar de história do Brasil não tem como, meus queridos, é falar sobre problema, né? É lamentável, mas a gente tem que citar os problemas econômicos do Brasil. Então, resumindo esse primeiro momento de análise da Primeira República, vamos lá. Vamos ter heranças difíceis de lidar nesse começo. Primeiro, as questões das oligarquias locais e o governo central. Quem governa? Quem tem mais autonomia? Quem tem mais poder? O poder executivo? Os governadores? Né? Aqueles que são responsáveis pela economia local, né? Os latifundiários, os militares. Então, está tudo muito complicado, né? Estabelecer uma ordem ali de quem governa. Haja vista que nos três poderes, um poder não pode se sobressair em relação ao outro, né? A gente já estudou isso e, de acordo com Montesquieu, os três poderes eles têm que estar em harmonia, cada um trabalhando, né, de forma estável. E isso não está acontecendo no início da Primeira República. Outro fato, a economia, né? Os cofres públicos estão vazios. Para isso, vamos fazer um plano econômico chamado encilhamento. Quem faz isso? O ministro Rui Barbosa. Qual era o objetivo? Emprestar dinheiro para a criação de empresas, né? Para poder movimentar a economia do Brasil. O objetivo dele, inclusive, era até dar o primeiro passo para a maior industrialização do território do Brasil. Mas isso não flui porque o dinheiro é alvo de corrupção e de desvio de verbas, né? Empresas fantasmas são criadas. Então, temos um problema de cunho político e um problema de cunho econômico. Em termos sociais, vamos analisar esse primeiro momento. A sociedade não sabe exatamente a quem recorrer. Não sabe se é os militares que estão no poder ou se são os governadores que têm o poder local. Além disso, nós temos o fator da abolição, né? A abolição está muito recente. A abolição foi feita em 1888. Então, olha só a situação dos negros que acabaram de ter, né, sua alforria. Eles não têm oportunidade de emprego, são marginalizados, estão à margem da sociedade. Então, nós temos um índice de desemprego, né, muito grande dentro dos núcleos urbanos, e isso faz com que, né, nós tenhamos vários problemas, desde problemas de moradia, de estruturação de moradia, até de convívio social mesmo.
entre as pessoas, né? Então, a marginalização da sociedade, né? O aumento da pobreza vai ser algo muito recorrente também nesse início de Primeira República, ok? Certo? Tudo isso ainda dentro do governo do nosso primeiro presidente, gente. Eu ainda não passei nem para o segundo presidente. Por quê? Porque as coisas vão, né, ficar ainda piores, né? Ainda no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, se nada disso não bastasse, os próprios militares vão entrar em conflito. Acredite, né? A classe dos militares, né? Elas não vão ela não se entende muito bem. Por quê? Porque tem aqueles militares que querem aproximação do poder, que quer participar do poder, tá? São os militares, inclusive, até de baixa patente, né? Eles querem mais participação do poder. Tem os militares que querem um poder mais centralizado, né? Mais forte, seguindo o positivismo de Comte. Tem os militares, né? Que estão inclinados mais para uma sociedade que apoia as oligarquias locais. Então, os militares, eles não são um bloco homogêneo, tá? Muito pelo contrário. E por isso vai ter uma revolta, chamada Primeira Revolta Armada. Por quê? Marechal Deodoro da Fonseca, ele é marechal do Exército. E vocês sabem que as Forças Armadas é formada pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. Então, a Marinha e, consequentemente, a Aeronáutica, eles não participam diretamente da política brasileira. Por isso, são insatisfeitos, né? Eles acreditam que se o governo é formado pela Força Militar, todos os três eixos da Força Militar, tanto a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, têm que participar desse governo. Mas só quem participava era, né, o eixo dos que eram do Exército. Então, isso vai ser um alvo de crítica também por conta da Marinha e da Aeronáutica. Por isso, né, alguns líderes da Marinha, eles irão bombardear alguns territórios, algumas regiões da capital e fazer mais ameaças. Por isso é chamado de revolta da Armada, tá? Quando a Marinha vai ficar contra a política de Marechal Deodoro da Fonseca, presidente que era militar, entretanto, representava ali o Exército. Sabe o que isso mostra para a política daquele momento? É que os militares eles demonstram uma falta de controle na ordem política do Brasil, aumentando o quê? Aumentando só a chance dos governadores e das oligarquias de dominar essa política, né? O que vai acontecer em meados de 1800, né, 94, 95 e sucessivamente, né? Aí está a explicação do porquê que nós vamos ter a política oligárquica ou a política do café e leite, né? Por quê? Porque eles vão se aproveitar da falta de organização dos militares no período da República da Espada. Ok? Entendido até aí, nesse momento? Dúvidas? Momento para respirar. Galerinha, é história, vocês sabem que é muito conteúdo, e aí tem que, né? Não é tipo palestra de Leandro Carnal, mas a gente tem que. Não estou nesse nível, mas nós temos que falar, porque senão. Mas olha, tudo que eu estou falando aqui tem no livro de vocês, tem no material, tá? Tem algumas coisas que realmente não tem como a gente falar assim, porque senão não vai falar sobre Primeira República tão rápido assim, né? Tem muita coisa, mas eu sempre busco colocar aqueles pontos que são mais importantes para o vestibular também, tá? Vestibular, o Enem, o EMA. Então, tudo que eu estou falando para vocês é geralmente aquilo que cai nas questões, é o que é mais relevante. Ok? Então, fizemos essa primeira análise, né, do governo do nosso ilustre e maravilhoso primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca.
baseado em tudo isso que eu falei para vocês, quem é que vai ficar no poder, meus queridos? Ninguém fica. Marechal vai abdicar, né, da política, ou seja, ele vai deixar o posto de primeiro presidente do Brasil. E no livro, né, eu recomendo que vocês leiam, claro, e estudem, vocês vão ver que eu estou só amenizando a situação, né? Tem muito mais, o problema aí está muito mais acentuado, está muito mais em evidência, né, os problemas dos quais ele passou. E ele vai ser substituído pelo seu vice, tá? Quem assume no lugar do Marechal Deodoro da Fonseca é o vice-presidente, né, o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto ele já tem uma postura e um perfil um tanto diferente, tá? O Floriano Peixoto ele já é um pouco mais rígido, tá? Ele atende mais a ala militar centralizadora, enquanto o Marechal Deodoro da Fonseca transitava em ser rígido, ser flexível, em atender gregos e troianos, né? Meio que bipolar na sua forma de governar. O Marechal Floriano Peixoto não, ele já sabe muito bem o posicionamento dele, tá? Ele é um cara centralizador, ele é a favor de um governo positivista rígido, ok? E ele, inclusive, vai ser conhecido como Marechal de Ferro, tá? Por quê? Porque ele vai reprimir toda e qualquer manifestação que for contrária ao seu governo. E aí, durante o seu governo, nós vamos ter duas manifestações interessantes que vale a pena ser citadas, tá? A primeira manifestação vai ser a revolta federalista, tá? E por que ocorre a revolta federalista dentro do governo do ilustre Floriano Peixoto? Essa revolta federalista é justamente trazendo aqueles princípios de autonomia dos estados, tá? Explicando o que foi de forma bem simples a revolta federalista, os governadores eles querem a implantação de um sistema federalista que funcione, né? Um sistema baseado inclusive nos moldes dos Estados Unidos, onde cada estado faz as suas próprias leis, né? Cobra os seus próprios impostos, tá? E tem as suas autonomias em relação ao governo central, ao governo executivo. Algo que prevalece hoje, né? Se você for analisar, se vocês forem, tá? Analisar, fazer essa análise sobre a nossa federação, os estados têm autonomia, né? Isso está até evidente agora, né? Nesse momento de pandemia, o governo central ele abre para que cada estado possa trabalhar da forma como acha mais interessante em relação à pandemia. Então, isso é a autonomia dos estados, ou seja, é legal, é um sistema federalista. Só que naquele momento, naquele princípio, né, lá de Primeira República, de República da Espada, ainda não tinha isso muito bem definido, né? Eles ainda não tinham acertado isso. Então, o Floriano Peixoto, ele não liberava esse processo federalista, essa autonomia dos estados trabalharem a sua economia, a sua forma política. Então, vai ter uma revolta, mas só como título de observação, tá? Tinha interesse político por trás disso, meus queridos, tá? Não pense que os governadores daquela região, eles queriam autonomia dos estados, única e simplesmente para poder gerir ou ter uma gestão. Não, porque eles queriam manter o poder, né, concentrado naquelas oligarquias locais, ok? Certo? E também nem todos os estados estavam de apoio a essa revolta. A região que mais se manifestou nesse processo, a que realmente se manifestou, foi a região do Rio Grande do Sul. Grifem isso no caderno de vocês, no livro de vocês. Os sulistas, desde o começo da proclamação da República,
são contra, tá, o sistema republicano vigente no Brasil. Desde o começo eles são contra, tá? Tanto é que Vargas vai entrar na política brasileira em 1930 e Vargas é o quê? É um sulista. Vargas é gaúcho. Ele representa a oligarquia de onde? Do Rio Grande do Sul, que desde 1889 busca, né, ter a sua visibilidade, busca o domínio político brasileiro, né, quebrar aquele monopólio que existia militar São Paulo, né? Ok? Então, a quem Floriano Peixoto recorre para poder, né, para poder se defender dessa revolta federalista, né, da oligarquia do Rio Grande do Sul? Ele vai recorrer à oligarquia de São Paulo. Olha só que interessante, né? Aos cafeicultores paulistas, ele vai pedir empréstimos aos cafeicultores, né? E os cafeicultores não vão ajudar ele a troco de nada, muito pelo contrário, os cafeicultores vão ajudar o Floriano Peixoto contra a oligarquia do estado do Rio Grande do Sul por interesse político, né? Para que os sulistas não possam tirar o Floriano e possivelmente assumir o controle da política brasileira. Então, o estado de São Paulo, os paulistas já estavam de olho no cargo de presidente da República. Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Vamos ajudar o atual presidente, porque assim a gente corre menos risco dos oligárquicos, né, do Rio Grande do Sul tomem o poder político do Brasil, ok? Certo? Tanto é que quem será o próximo presidente do Brasil? Prudente de Moraes. E Prudente de Moraes representa quem? Os cafeicultores paulistas. Então, por aí vocês observam que esse financiamento que os paulistas deram a Floriano Peixoto para que ele continuasse no poder contra, né, os federalistas da região do sul do Brasil, deu certo para a questão política. Ok? Temos mais outro problema. Floriano Peixoto também enfrenta a segunda revolta armada, né? A segunda revolta armada. O seu antecessor, Marechal Deodoro da Fonseca, enfrentou a primeira revolta. O Floriano vai sofrer a segunda revolta. Por conta de quem? Ainda por conta das outras forças armadas, ou seja, a Marinha principalmente, né? Os marinheiros, eles são muito revoltosos, né? Eles são revoltosos e isso é só o começo, porque lá na frente a gente vai ver a revolta da Chibata, né? Também feita por marinheiros, né? Por marujos. A gente vai ver o tenentismo, né? Que não é necessariamente só pela Marinha, mas também são por militares de baixa patente. Então, o que a Marinha quer? Aquela mesma coisa, participação política, reconhecimento político, né? Os militares não se dão muito bem, porque tem militar que quer um governo rígido, tem militar que quer um governo mais flexível, enfim. É questão ideológica, né? Eles não têm as mesmas ideias. Então, isso também vai gerar um conflito entre as forças armadas. E aí você já sabe, quando uma classe social ela luta ou briga entre si, o que isso provoca? Um enfraquecimento dessa mesma classe, né? Então, os militares, eles mesmos se enfraqueciam dentro do regime republicano do Brasil. Haja vista que eles não eram unidos, então eles mesmos acabavam entrando em, em, em conflito de ideias e enfraquecia a sua política, tá? Isso a gente também vai ver lá na ditadura militar, como os militares na ditadura eles não se entendiam, uns mais rígidos, outros menos rígidos, né? Certo? Tranquilo? Então, entendido, o governo do Floriano Peixoto, revolta federalista e segunda revolta armada. O que nós temos aí? Problemas. Como o Floriano irá administrar essas questões? Como eu falei no início, né, da minha fala em relação a ele.
de forma firme. Ele é diferente do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Ele não vai sucumbir ao poder